Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Rezende, eu sou professora de matemática da rede de ensino Apogeu. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, eu preparei alguns vídeos para nós trabalharmos os conteúdos que nós vamos ver no capítulo 9. Assim, nós vamos realizar apenas as atividades durante as aulas. Bom, vamos começar o capítulo, né? Já logo no início do nosso capítulo, nós temos o título, Partindo Inteiros. Como assim, professora, partindo inteiros? Quando eu compro uma barra de chocolate, que ela vem toda repartida em quadradinhos, ou quando a mamãe compra uma pizza e ela vem cortada em fatias iguais, quer dizer que eu peguei aquele inteiro, ou seja, a pizza inteira ou a barra de chocolate inteira, e reparti ela em partes iguais. Quando nós fazemos isso, nós chamamos isso de fração, pois nós fracionamos aquele inteiro, nós dividimos aquele inteiro em pedaços. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona isso? Para isso, nós vamos pegar como exemplo a fatia de uma pizza. Vamos lá, vou posicionar aqui para vocês o meu celular e nós vamos aqui agora analisar um pouquinho melhor do que se trata essa questão do repartir o inteiro. Vou desenhar aqui uma pizza. Tá aqui uma pizza. Eu tenho aqui um inteiro. Ela está, ó, sem repartir, tá? E aí, se eu faço isso com a minha pizza, eu dividi ela ao meio. Então, eu tenho a metade deste inteiro. Ó, esta é a metade, certo? Muito bem. Se eu reparto ela mais uma vez, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, eu tenho a quarta parte desta pizza. A quarta parte. E assim, eu posso continuar dividindo esta pizza, ó, em vários pedaços. Cada vez em pedaços menores. Bom, professora, e como que eu faço para registrar o que você fez usando os números? Daí entra o conceito de fração. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, vamos imaginar que vocês foram a uma pizzaria com a mamãe. E aí, a mamãe pediu várias pizzas. E uma dessas pizzas, ela veio dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. E desses 8 pedaços, 4 deles era de frango. Então, aqui era de frango, aqui era de frango, aqui era de frango e aqui era de frango. Vocês concordam comigo que metade desta pizza era de frango? Sim, professora, eu concordo. E se eu disser que a outra metade dela era de calabresa, calabresa, calabresa e calabresa? Nós tínhamos metade da pizza de frango, metade da pizza de calabresa. Muito bem. Eu pergunto para você assim, a mamãe comeu 4 pedaços de pizza e eu comi 4 pedaços de pizza. Então, quer dizer que a mamãe comeu metade e eu comi metade, porque a minha pizza não tinha 8 pedaços. Se ela comeu 4 e eu comi 4, cada um comeu a metade da pizza. Muito bem. Como que eu faço, professora, para representar isso que nós falamos de metade, né, usando números? Aí entra o conceito de fração. Na fração, nós usamos um número acima do outro para representar. Aqui, por exemplo, se eu quiser representar a minha metade da minha pizza de frango, eu vou usar um tracinho, tá? E vou colocar 1 sobre 2. Por quê 1 sobre 2? Porque eu tenho um inteiro dividido em 2 partes. E dessa parte, eu comi a metade. Então, ó, eu retirei uma parte. Esta representação é chamada de fração, tá? Este é o numerador. E este é o denominador. O denominador denomina quantas partes o inteiro foi dividido. No caso, que eu dividi ao meio, ó. Tá vendo? Esquece as divisões ao 4.
Eu dividi ao meio, então ele foi dividido em 2 partes. O numerador indica quantas partes foram tomadas. Eu não falei que eu comi metade? Então, eu tirei, ó, metade. Sobrou quanto? Sobrou a outra metade. Então, 1/2 ou meio. Vamos entender isso na terça parte e na quarta parte. Vamos lá. Não é difícil, não é nada impossível de entender. Basta a gente fazer a relação correta dos inteiros. Agora, nós vamos pensar numa barra de chocolate. Isso mesmo. Eu fui lá no supermercado e comprei uma barra de chocolate. Ó, vou desenhar a barra de chocolate aqui. E essa barra, ela tinha 3 partes, tá? Eu sou muito gulosa e eu comi 2 partes. Então, vou colorir aqui as partes que eu comi, ó. 1, 2. Quer dizer que em 3 partes eu comi 2. Então, eu comi 2/3 desse chocolate. Como que eu vou representar? Lembra do numerador e do denominador? Então, ó, o tracinho. O denominador é a parte de baixo. É a parte que nós vamos escrever primeiro. Indica em quantos pedaços esse inteiro foi dividido. 1, 2, 3. Foram divididos em 3 partes. Agora, a parte de cima, o numerador, indica quantas partes foram tomadas desse inteiro. No meu caso, comidas, né? Porque eu comi 2 partes. Então, 2 partes. Quer dizer que eu comi 2/3 deste chocolate, né? Ele estava dividido em 3 partes, eu comi 2 partes dele. E isso vale para todos os valores que eu consiga dividir o inteiro. Eu posso dividir o inteiro em 4 partes. Vamos pensar aqui numa outra barra de chocolate um pouquinho menor, mas dividido em 4 partes, ó. Se eu comer uma parte dessa barra, eu vou ter comido quanto? 1/4, porque era um inteiro dividido em 4 e eu comi uma parte. Eu posso dividir um inteiro em 5 partes iguais, em 6 partes, em 7 partes, em 10 partes. E eu também posso dividir não só inteiros, como posso dividir valores. Por exemplo, professora, me dê um exemplo. Vamos pensar, deixa eu apagar aqui pra gente pensar agora na fração em valores. A Mariana tinha 18 figurinhas. E ela queria dar a terça parte dessa figurinha para o seu irmão. Como que eu vou saber qual é a terça parte do 18? Basta eu pegar o 18 e dividir por 3. 18 dividido por 3 é 6, porque 6 vezes 3 é 18. Então, a terça parte de 18 é 6. Por quê? Eu peguei o 18, dividi ele em 3 partes iguais e cada parte eu fiquei com 6. Se eu dei a terça parte, ela deu 6 para o seu irmão. Bom, durante as nossas aulas, nós vamos fazer algumas atividades relacionadas à fração. Então, não se preocupem, porque nós vamos tirar bastante dúvida e fazer atividades. Até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.